pessoal, sejam bem-vindos a mais uma aula com a professora Milena. Essa é a última aula de cálculo numérico que vai ter aqui no canal. Qual que é o tema da aula de hoje? Solução de PVI usando o método de Adams-Malta. Todas as aulas que estão aqui no canal, na verdade, são resolução de exercícios para ajudar vocês na resolução das listas de exercícios e também na prova. E a aula de hoje também é uma resolução de um exercício na verdade, a gente vai resolver um PVI. Então tá aqui o PVI. Y' é 1 sobre y² mais xln de y. O y de 1 é 0,8. E eu quero aproximar o y de 2 usando o passo 0,2. O método de Adams-Malta é um método de passo múltiplo. O que significa isso? Ele precisa de alguns passos anteriores para dar o start no algoritmo, para começar a executar o algoritmo. No caso do método de Adams-Malta, ele precisa de 4 passos anteriores. Além disso, o método de Adams-Malta é um método de quarta ordem. Então, os 4 passos anteriores que ele precisa para iniciar devem ser calculados também no método de quarta ordem. Então, eu já fiz e coloquei aqui as respostas. Então, eu peguei o método de Range-Kutta de quarta ordem e calculei y1, y2 e y3. y0 é dado, né? Então, eu calculei o f de x0 e y0 e aí encontrei y1, y2 e y3 usando Range-Kutta de quarta ordem. Então, com esses 4 valores, eu consigo iniciar o método de Adams-Malta. Esse método ele também é conhecido como método preditor-corretor. Por quê? Primeiro, ele prevê um valor de y e depois, ele prevê usando o método explícito e depois ele corrige esse valor usando o método implícito. Então, aqui, ó, x0 é 1, como o passo é 0,2, então x1 é 1,2, x2 1,4, x3 1,6. Quem é o x4? Vai ser 1,6 mais 0,2, 1,8 e x5 1,2, 1,8 mais 0,2 vai dar 2. Tô gravando um vídeo durante a pandemia, então vocês vão ouvir de vez em quando a voz do meu filho por aqui, tá bom? Saiu? Vou ali e já volto. Então aqui eu tenho x4, 1,2, x5 é 2. Então eu tô procurando um y de 2, então eu quero encontrar o y de x5, que é o y5. Então eu quero encontrar o valor de y5. Range-Kutta eu já tenho até o y3. Então aqui, usando o método de Adams-Malta, a gente vai calcular o y4 e o y5. Como que nós vamos fazer isso? O primeiro passo é calcular o y4 da iteração 0 usando o método explícito. Já coloquei a fórmula aqui, tá? A gente vai calcular. Depois, usando o método implícito, eu vou vir corrigir o valor de y4 que eu encontrei aqui. Quantas correções eu vou fazer? Tem que obedecer o critério de parada. Eu coloquei aqui que o epsilon tem que ser 0,5 vezes 10 a menos 2 e usando o erro relativo, tá? Como critério de parada. Então, eu vou vir aqui calcular o y4 da iteração 0, usando o método explícito. E o segundo passo é atualizar o valor de y4 usando o método implícito. Vou pegar minhas anotações ali que eu já vou colocar a resposta para o vídeo não ficar muito longo, porque é só fazer as continhas. Bom, então vamos colocar os dados que nós temos aqui. Quem é o y4 da iteração 0? Vai ser nosso y3, 1,4116, mais o passo, que é 0,2, dividido por 24, vezes 55 vezes o valor da F3. Que é esse aqui, né? O f de x3 e y3. Então, vai ficar 55 vezes 1,0534 menos 59 vezes o valor da f2, 0,95, mais, vou continuar aqui embaixo, mais 37 da f1. A f1 tá aqui, que é o f de x1 e y1. 0,9830 menos 9 vezes a F0,
que é o f de x0, y0. 1,3394. Bom, fazendo todas essas contas aqui, eu vou chegar que o y4 da iteração 0 é 1,63. 1,63. E aí eu preciso calcular o f4 da iteração 0 também, tá? O que eu faço? Eu pego o valor de y4 0 e de x4. x4 é 1,8, né? Então eu vou pegar aqui, ó, x4 e y4 da iteração 0. Vou vir aqui, lembrando que isso aqui é a minha f de xk e yk, né? Vou deixar f de xy. Essa aqui é a minha f de xy. Então, eu vou vir para x e para y, vou calcular o f aqui. A f4 vai dar 1,2558. Bom, então eu achei aqui o y4 da iteração 0 e o valor da f4. Agora eu preciso corrigir esse valor usando o método implícito. Vou fazer do lado de cá. Depois eu coloco aqui no vídeo as equações, tá? Das formulinhas que a gente está usando, o método implícito e o método explícito, para vocês deixarem como rascunho. Então eu vou apagar ali e aí vou fazer do lado de lá o método implícito agora para a gente corrigir o valor de y4. Então agora nós vamos fazer a correção do valor de y4, tá? Na correção a gente vai calcular y4 nas iterações e a gente vai parar quando satisfizer o critério de parada. Então a gente vai ficar corrigindo até satisfazer o critério de parada que eu escolhi. Nós vamos usar agora o método implícito. Vocês vão perceber que na equação do método implícito, ó, eu tenho que usar o valor da f4 para calcular o y4 da primeira iteração. Por isso que a gente chama ele de método implícito. O que mais que eu preciso falar? Acho que só, né? Bom, então depois eu vou colocar a equação aqui no vídeo direitinho para vocês terem ela. Então o y4 da primeira iteração, vou fazer k igual a 1 agora. Vai ser o y3 mais h sobre 24, 9 vezes o f4 na iteração 0, mais 19 da f3, menos 5 da f2, mais f1. Então é só substituir os valores ali e fazer a conta. Vou substituir aqui e já colocar o resultado, tá bom? Bom, pessoal, substituindo aqui os valores, ó, da f4 da iteração 0, que tá aqui, da f3, da f2 e da f1, a gente faz as contas e encontra que o y4 da iteração 1 é igual a 16412 com 4 casas decimais, tá? Então agora, eu vou verificar o critério de parada. Se tiver satisfeito, a gente para, senão a gente continua fazendo a correção. Vou apagar aqui e fazer do lado de cá. O critério de parada, como é que a gente faz? Eu calculo aqui, usando o erro relativo, estou usando o erro relativo. Então vai ser o y atual, 16412, menos o y anterior, 163, sobre 16412. Isso aqui me deu 0,0068, que é maior que 0,005. Então a gente continua. Então o que eu vou fazer agora? Vou corrigir o y4. Então vou calcular o y4 da iteração 2, novamente usando o método implícito. Como eu vou precisar do valor da f4 aqui, ó, agora eu vou usar o valor da f4 da iteração 1. Então a gente vai calcular ele e vai substituir na equação. Deixa eu ver quanto que deu. Ó, a f4 da iteração 1, que é a f de 1,8, né, que é o x4, e esse y4 aqui, 16412. Isso aqui vai me dar 1,2630. 1,2630. Então agora a gente vai para a segunda iteração. Vou fazer k igual a 2. E o que a gente vai fazer aqui? Corrigir novamente e o y4, tá? Então nós vamos calcular o y4 na iteração 2.
A fórmula é a mesma, tá? Só precisamos atualizar os valores aqui, na verdade o do F4, e calcular. Bom, então substituindo os valores, observem que a única diferença aqui, ó, é o valor de F4, tá? Que ele foi atualizado. Aqui era 1,2558, agora 1,2630. O restante da fórmula fica tudo igual, não muda. Então, a gente calcula e eu encontrei aqui que o y4 da segunda iteração é 16417. Bom, novamente eu tenho que verificar o erro. Então, a gente faz o y atual, 16417, menos o y anterior, que era 16412, dividido pelo y atual, 16417. Isso aqui vai dar 0,0003, que é menor que meu epsilon, que é o critério de parada. Então aqui a gente para. E o nosso y4 é esse aqui, 16417. Eu vou usar esse y4 para calcular o y5. E a gente vai fazer tudo isso aqui novamente. Vai usar o método explícito para calcular o y5 e depois o método implícito para corrigir o valor de y5. Para eu ir para o próximo passo, que é o segundo passo, eu preciso calcular o f, tá, de x4 e y4, 2. Então, nós vamos calcular, vou colocar o valor ali, e a gente vai para o passo 2, que é calcular o y5. Bom, pessoal, então aqui eu calculei ó, o valor de f4, usando o valor do y4 atualizado. Então, x4 é 1,8 e y4, 16417. Então, eu vou lá no PVI e calculo o valor de f4. Deu 1,2634. E aí, agora a gente vai para o segundo passo, que é calcular o valor de y4. Aliás, de y5. Nós vamos calcular o valor de y5. Então, agora eu vou na interação 0. A gente usa um método explícito para prever o valor de y5 e depois a gente vai corrigir novamente o valor de y5, igual a gente fez aqui, não muda nada. Então, aqui, estou usando o método explícito. Esse aqui, ó, é o F4, F3, F2 e F1. Então, é só substituir os valores da equação e calcular. Isso aqui me deu, deixa eu ver, o y5 da interação 0 deu 1,9220. Substituindo na F, agora o x5 é 2, né? Então, a gente vai calcular o F de 2 e de 1,9220. Isso aqui me deu 1,5775. Então, esse aqui ó, é o valor da F5 da iteração 0. Então, agora nós vamos para a primeira iteração, que é fazer a correção do valor de F5. Vou fazer do lado de cá, tá bom? Então, aqui nós vamos para a primeira iteração, para fazer a correção do valor de y5, tá? Então, calculamos o y5 usando o método explícito, calculamos o valor de F5 e aqui nós vamos agora calcular o valor de y5 usando o método implícito. A equação está aqui, é só substituir os valores. Aqui eu substituo o valor de F5 da iteração 0, que é 15775. Aqui da F4, F3, F2. Não vou colocar aqui no quadro, tá? A gente já viu como que é feito isso na iteração passada do y4. Então, o y5 da iteração 1, depois que a gente substituir e fizer as contas, vai dar 1,9241.
E aí agora a gente faz o erro, para verificar o critério de parada. Então, o y atual, 1,9241, menos o y anterior, 19220, sobre o y atual, que é 19241. A gente faz essa conta e isso aqui deu igual a 0,001, que é menor que o nosso critério de parada, que é 0,005, isso, né? Então a gente para por aqui. Quem é o nosso y? 5. 1,9241. Isso aqui é igual aproximadamente ao valor de y de 2, né? É o y de x igual a 2. Então, a gente achou uma solução aproximada daquele PVI que estava lá no início do quadro. E aí, a gente encerra, né? esse exercício e encerra as aulas de cálculo numérico. Espero que vocês tenham gostado. Deixe seus comentários aqui embaixo para eu saber o que vocês estão achando. Fiquem com Deus, se cuidem e até um próximo curso. Até mais, pessoal!